Nós estamos na semana do Natal de 2022. Hoje é dia 22 de dezembro. Eu estou escrevendo sobre Maria, sobre José, sobre Jesus, sobre a Sagrada Família e estou publicando esses vídeos. Essa história de Salomé, a babá de Jesus, me deixou muito irritado. É revoltante essa história. Por isso eu me vejo da obrigação de explicar sobre Maria, a mãe do Senhor. Seus pais, sua estadia no Templo de Jerusalém, seu casamento com o pai José e sua família midiática. Vamos lá. Em minha coleção sobre os benefícios de Cristo ressuscitado, escrevi: Martim Lutero dizia: Mãe Maria, como nós, nasceu em pecado de pais pecaminosos, mas o Espírito Santo a cobriu, santificou e purificou para que esta criança nascesse de carne e osso, mas não com carne e sangue pecaminosos. O Espírito Santo permitiu que a Virgem Maria permanecesse um ser humano verdadeiro e natural de carne e sangue, assim como nós. No entanto, ele afastou o pecado de sua carne e sangue, para que ela se tornasse a mãe de uma pura criança, não envenenada pelo pecado como nós somos, pois naquele momento em que ela concebeu, ela era uma mãe santa, cheia do Espírito, e seu fruto é um fruto santo e puro, ao mesmo tempo Deus e verdadeiramente homem, como uma pessoa como outra qualquer. Lutero, no começo da Reforma, era um homem sábio. Ele, com o decorrer, ele se envolveu na política e se desviou do caminho do Senhor. Mas isso é uma outra história para outra hora. Nós tivemos Calvino, Melanchthon e outros pais protestantes que nos ajudaram a formar a doutrina e a estudar as Sagradas Escrituras como devem ser estudadas. Eu sou da mesma opinião de Lutero, quer dizer, Maria era uma mulher normal, comum. Porém, foi criada na eternidade por Deus para ser a mãe do Emmanuel, do Deus conosco, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Jesus de Nazaré, o Nazareno, o Cristo do Deus vivo. Maria era da casa de Davi e também da casa sacerdotal dos levitas, pela sua mãe e pelo seu pai, que se sabe hoje que ele se chama Joaquim e ela Ana. São Joaquim e Santana. Joaquim quer dizer a quem o Senhor criou. Ele era um homem bom, penitente, porém, ele não tinha filhos. Aí ele foi fazer uma oferta lá no templo, o sacerdote disse: olha, você não tem filhos, você não é do agrado do Senhor nosso Deus, não vou aceitar a sua oferta. Ele ficou tão indignado, ficou tão aborrecido, ficou tão triste, que chorou e pediu a Deus um filho, uma criança. E recebeu a iluminação de que teria um filho. Ele já era mais ou menos passado, e Santana, a mulher dele, também já era mais ou menos passada. Ele correu para ela e falou: nós vamos ter um filho. Nasceu Maria. Mas antes do nascimento de Maria, os dois prometeram que Maria teria o voto de Nazireu. O voto de Nazireu era um voto que se fazia de dedicação da criança ao serviço de Deus.
Então, quando a criança nasceu, desmamou e tal, Maria foi levada ao templo de Jerusalém para ser educada e para servir no templo. Quando chegou na idade de 13, 14 anos, a menstruação veio, ela não podia mais ficar no templo. Então, os sacerdotes anunciaram que haviam umas virgens para casar. E em todo Israel, em toda a Terra Santa, essa notícia correu. Eu quero dizer aqui uma coisa. A porteira que passou um boi, passou uma boiada. Depois que Joaquim e Ana tiveram Maria, eu acredito que eles tivessem outros filhos. Não há prova disso, mas eu firmemente acredito nisso. Eu acredito que Salomé, a mãe dos Boanerges, era filha de Joaquim e de Ana, depois de Maria. João Damasceno, doutor da igreja, também compartilha essa opinião. Ou melhor, eu compartilho da opinião dele. Porque ele foi lá no século tal. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a ler coisas que as pessoas escrevem, que a gente às vezes não sabe quem escreveu, é anônimo. Mas uma pessoa escreveu o seguinte, sobre Joaquim Ana. Eram residentes em Jerusalém, ao lado da piscina de Betesda, onde hoje se ergue a Basílica de Santana. Aí, num sábado, 8 de setembro do ano 20 a.C., da nossa era, nasceu uma filha que recebeu o nome de Miriam, que em hebraico significa Senhora da Luz, passando para o latim como Maria. Maria foi oferecida ao templo de Jerusalém aos 3 anos de idade, tendo lá permanecido por 12 ou 13 anos. Aqui está o cumprimento do voto de Nazireu. Maria indo para o templo, ela foi criada segundo a lei judaica, segundo o Torá. Não tinha como não ser. E esse era a vontade de nosso Deus Criador, que ela fosse instruída no Templo de Jerusalém, porque essa educação, essa instrução era indispensável para o seu grande ministério de ser mãe do Salvador. José, o pai adotivo de Jesus, um ano após a morte da sua esposa, ele tinha esposa, filhos, e eu vou falar na aula sobre ele, e ele ficou viúvo e ele precisava de uma pessoa para tomar conta da casa dele, dos filhos dele. E foi lá no templo e disse, olha, eu quero casar com uma delas. Sabendo que tinha Maria, que era parente dele, escolheu lá Maria e tal. E os sacerdotes concordaram. Ele foi o escolhido. A crença de que José era um homem velho, isso é conversa mole para boi dormir da Igreja Católica Apostólica Romana, para poder manter Maria como virgem, aquelas bases do amarelatismo. Deus não podia escolher um homem velho para educar uma criança. Tinha que ser um homem viril, vital, com vida e sábio para poder educar a criança. Portanto, José deveria ser um homem forte, um homem sadio, e não um velho caindo aos pedaços, como querem uns e outros. Um ancião não poderia trabalhar, educar o filho, manter a casa, etc.
sabe, já estava aos pedaços, como é que podia? Não podia. As mulheres judias naquela época, elas tinham que cuidar da casa, cozinhar, educar seus filhos, ajudar a cuidar das finanças da casa, para que o homem, no caso José, fosse trabalhar para ganhar um sustento. No caso de José, ele era um homem ativo em construções e marcenaria. Mas o pai de família tinha a obrigação de estudar a Torá com os filhos. Portanto, enquanto Maria cuidava da casa dos filhos, José trabalhava e ensinava o Torá à sua prole, principalmente a Jesus. A Sagrada Família foi, por intervenção divina, bem construída, com valores e princípios que até hoje vemos nas gerações de famílias judias espalhadas pelo mundo. Por quê? Porque Maria foi educada no templo, José era um homem sábio e santo, que conhecia a Torá, que podia ter trabalhador e que podia transmitir os ensinamentos da Torá à sua prole. Maria era uma criatura formidável. Maria era uma mulher normal, e sabendo que era mãe do Altíssimo, não se ensoberbeceu. Continuou a administrar a casa do marido e a cuidar da família. Que mulher extraordinária. Maria foi concebida tendo como finalidade ser a mãe do Salvador, isso é indiscutível. Maria podia ter usado seu livre-arbítrio e dizer, eu não quero ser mãe do Salvador, mas não. A prova de que ela era uma boa crente, uma boa judia, uma boa fiel a Deus, ela disse. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se a mim segundo as tuas palavras. Isso está em Lucas 1:38, na hora da anunciação, quando o anjo anunciou que ela ia ser mãe de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Existe uma prova de que ela aceitou humildemente sua responsabilidade de ser a mãe do Salvador? Claro que não. Por tudo isso, por Maria ser uma boa dona de casa judia, por ser uma mulher normal que cuidava do marido, dos filhos dele e do seu filho, concebido pelo Espírito Santo, eu acho ridículo imaginar que Salomé fosse uma babá de Jesus menino. Faça-me um favor. Que o Espírito de Deus Pai venha sobre mim, sobre nós, nessa hora que estamos nos preparando para o Natal, e nos dê o esclarecimento necessário para vivermos com Cristo, por Cristo e em Cristo, agora para sempre. Amém.